no tempo que a gente ainda tem, remindo bem esse tempo, eu quero ainda te trazer uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. Aqui no livro do Gênesis, tome comigo a palavra, livro do Gênesis, no capítulo de número 18, é bem fácil, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18, diz a palavra do Senhor, o Senhor apareceu a Abraão, no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se. E encostando o seu rosto no chão, então declarou: Abraão, meu senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Glória a Deus. Queridos, quando Abraão, no capítulo 18, está vivenciando muitas promessas. Abraão, desde o capítulo 12 do Gênesis, que ele caminha com Deus, que ele tem visto Deus presente na sua vida, ele tem visto coisas extraordinárias acontecerem, ele tem crescido na fé, ele tem amadurecido na fé, ele já não é mais Abrão, ele agora é Abraão, ele é o pai da fé, e esse Abraão, ele recebe uma visita muito especial na sua vida. Ele recebe uma visita muito especial na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para você. Você também está a receber agora uma visita muito especial aonde você está. Há uma presença muito especial aí aonde você está. É o Senhor te fazendo esta visita nesta manhã. O Senhor, diz a palavra, apareceu Abraão. Sabe, o Deus eterno, o Deus invisível, aquele que não pode ser visto, aquele que não tem forma, não tem volume, o Todo-Poderoso Deus, irmãos, ele é espírito, e espírito não pode ser visto, espírito não pode ser tocado, espírito não pode ser carregado, mas ele não apenas ele é espírito, mas a própria terra, ela não contém a Deus. Deus é maior que a terra. Jó, ele vai dizer, olha, tudo quanto existe, o céu, as estrelas, o firmamento, as nebulosas, as galáxias, tudo isso é apenas a orla do seu manto. O universo não o contém, ele é maior que todas as coisas, mas esse Deus que é grande, esse Deus que é tremendo, ele é também o Deus que se inclina para ver o que se passa na terra. Ele também é o Deus que surge, ele também é o Deus que se revela, ele é também o Deus que aparece. O salmista diz, quando eu olho o firmamento, as estrelas que tu criastes, eu me pergunto, quem é o homem para que dele tu te lembres? Sabe, mesmo o homem sendo tão pequenininho, o mesmo homem sendo tão insignificante em relação ao Deus que o criou, Deus é Deus. Deus é o Deus que nos ama e é o Deus que aparece. Ele é o Deus que surge, ele é o Deus que se revela. E Abraão, ele vai ter uma experiência notável. Ele ouviu a voz de Deus ao longo da sua caminhada. Aqui ele está tendo uma visão de Deus. Mais que uma visão, ele está recebendo uma visita na sua casa. Deus está se apresentando a ele. Abraão, diz a palavra, o Senhor apareceu a Abraão. Deus é o Deus que aparece. Mais que isso, Deus é o Deus que comparece. Quando ali no Êxodo, no capítulo 3, estava Moisés apacentando as ovelhas, ele vê aquela visão extraordinária da sarça que ardia e não se consumia, e se aproxima daquele lugar para contemplar como ele pensou aquela maravilha, e uma voz
chama o seu nome, Moisés, Moisés, e se identifica para ele: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. E Moisés vai receber de Deus uma mensagem. O Senhor vai dizer para ele: Moisés, desce ao Egito, eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu desci para o livrar da mão daqueles que os oprimem. Diz a Faraó: deixa ir o meu povo. Sabe, Moisés, quando recebe aquela visita de Deus, ele olha para a missão que Deus dá para ele, e eu penso que Moisés contempla o peso dos anos sobre os seus ombros. Eu penso que Moisés, olhando para aquele simples cajado de madeira que ele tinha na mão, e sabendo Moisés bem quem era o Egito, sabendo Moisés a potência militar que havia no Egito, sabendo Moisés o poder econômico que tinha o Egito, o poder político que havia no Egito e a força que havia no trono de Faraó, Moisés se preocupa com aquilo. E sabe, ante o desafio que Deus coloca sobre ele, olhando para si, o que era que Moisés tinha? Um corpo encarquilhado, eram 80 anos, já não tinha sonhos, já não havia planos, Moisés estava terminando ali os seus dias, Moisés já não tinha sonhos para realizar, prazeres na sua vida, se não terminar os seus dias. Aí Deus surge quando parece que é o fim. Deus surge na sua vida quando parecia que tudo já tinha terminado. Aí Deus aparece. O Deus que aparece está falando com Moisés, chamando pelo nome e dizendo: eu tenho um projeto na tua vida. O Deus que aparece, ele também aparece na tua casa nessa manhã, ele aparece na tua vida nesta manhã, e ele está a te dizer: não terminou, eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho sonhos a teu respeito, eu tenho uma missão para te dar, eu tenho um projeto para realizar através de ti. Quando Moisés vê a grandeza do projeto de Deus, o desafio que Deus coloca para ele, Moisés se preocupa de tal maneira que ele vai dizer: Senhor, manda outro, não é para mim, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a saúde, eu não tenho mais a juventude, eu não tenho mais a possibilidade. Mas o Senhor vai dizer para Moisés: abre a boca que eu vou encher a tua boca. Moisés, abre a boca, porque quem fez a boca do homem é o mesmo Deus que fala contigo. Moisés, ele está receoso porque ele sabe o tamanho do desafio que Deus tem para ele. Os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. Os sonhos de Deus são muito maiores que os teus. E ante o desafio, Moisés vai perguntar: mas Senhor, como é mesmo o teu nome? Como é que eu, um simples pastor de ovelhas, um homem já de idade avançada, vou falar em teu nome? Em nome de quem? De que Deus eu vou falar? E o Senhor vai dizer para ele: Moisés, Erriê, Axerriê. Moisés, você vai dizer aos anciãos de Israel, você vai dizer à nação de Israel, você vai dizer a Faraó: o eu sou me enviou a vós. Aquele que é porque é, me enviou a vós. Eu serei porque eu estarei. Este é o que me enviou a vós. O Deus que aparece, o Deus que surge, o Deus que chega, o Deus que se apresenta, não é o Deus ausente, é o Deus presente, o Deus que está, o Deus que não criou o mundo e deixou o mundo por conta própria, o Deus que criou o homem e entregou o homem à própria sorte. Não, é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Deus que faz, é o Deus que cuida, é o Deus que é o Deus que intervém, é o Deus que vê, é o Deus que coloca o dedo na roda da história e ele controla a história, é o Deus que nada lhe escapa, é o Deus que sente a agonia daquele que passa por momentos de crise, é o Deus que sente a dor daquele que sofre no leito de enfermidade, é o Deus que sente o problema daquele que tem um problema e não tem a solução, é o Deus que contempla aquele que está aprisionado e não contempla a saída, é o Deus que vê aquele que está aguilhoado e não tem perspectiva de liberdade, mas ele é o Deus que aparece, e este Deus está te enviando. Diz a Faraó: deixa ir o meu povo, porque eu tenho sonhos para o meu povo, eu tenho projetos para o meu povo, eu tenho promessas para realizar na vida
do meu povo. Sabe, Abraão também, ele está aqui na sua casa, ele está aqui em um dia em que ele não esperava essa visita, mas uma visita vai acontecer. Eu costumo dizer que visita só acontece na vida daqueles de quem a gente gosta. A gente só costuma ir na casa de quem a gente gosta ou na casa daqueles que a gente quer amizade. Quando alguém vai na nossa casa, é porque tem uma apreciação por nós. Quando alguém vai na nossa casa, ou quando alguém nos convida a irmos na sua casa, é porque tem uma apreciação da nossa pessoa, é porque tem prazer na nossa companhia. Mas ainda, às vezes a pessoa não é nosso amigo, mas tem desejo de nos conhecer, tem desejo de aproximação. Sabe, Abraão está em casa e Deus está aparecendo para Abraão. Deus está indo aonde Abraão está. Escuta, o Senhor está indo aonde você está. Aleluia. O Senhor está chegando aonde você está. Jesus disse: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e eu sou, mas eu vos tenho chamado de amigos. O Deus que se aproxima de você, Ele quer estabelecer um relacionamento mais profundo contigo. O Deus que se aproxima de você, Ele tem revelações para a tua vida. O Deus que se aproxima de você nessa manhã, que chega até o teu lar, a tua casa, ao teu coração nesta manhã, é o Deus que te contempla, é o Deus que quer ser Deus não de longe apenas, mas Deus de perto. O Deus que aparece, Ele está aparecendo no meio desta tempestade. O Deus que aparece, Ele aparece nesse barquinho que saculeja para lá e para cá, mas Ele aparece, Ele está presente. O Senhor, Ele nos faz uma promessa dizendo: eu estarei convosco todos os dias, todos os momentos eu estarei presente. Ele é chamado de Yahvé Samá, é o Deus que presente está. Ele não é o Deus que foi, Ele é o Deus que era, Ele é o Deus que é, Ele é o Deus que já está no dia de amanhã. Ele não é o Deus que nos deixa entregues ao sabor do vento, Ele não é o Deus que nos deixa atravessar o deserto sozinho. Ele é o Deus que diz à ovelha do Salmo 23, ainda que eu tenha que atravessar o vale escuro da sombra da morte, ela diz: eu não temerei o mal, porque tu estás comigo. O mal pode estar do lado de fora, mas o Deus que aparece está do lado de dentro. O problema pode estar do lado de fora, mas o Deus que aparece, Ele aparece no meio da situação. Ele é o Deus que tem resposta. Abraão, aquele homem que decidiu andar com Deus, ele está recebendo essa visita na sua casa. E diz o texto que o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos Carvalhais de Manre. Sabe onde é que Deus aparece? Deus aparece no lugar sagrado. Aleluia. Quando Moisés se aproxima do Senhor, a voz de Deus lhe diz: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa, é lugar sagrado. Sabe onde é que Deus aparece? Deus aparece no lugar que é consagrado a Ele. Deus aparece na casa que é consagrada a Ele. Quando você abre a boca e diz: eu e a minha família, eu e a minha casa, nós somos do Senhor. Você está consagrando a você, você está consagrando a sua família, você está consagrando o lugar onde você vive ao Senhor. E aonde há uma consagração de uma família ao Senhor, ali Deus aparece. O Senhor está aparecendo na tua vida. Deus aparece nesse lugar que você tem consagrado a Ele. Deus aparece na vida daquele que o busca, daquele que vai à sua presença. Como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque ali o Senhor aparece. Neste lugar sagrado, Deus está aparecendo a Abraão. E quando Deus aparece a Abraão, olha em que situação Abraão estava. Diz o texto: quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Sabe, quando alguém está sentado, essa pessoa não está realizando projetos. Quando alguém está sentado, esta pessoa muitas vezes está sentada porque ela tem uma série de problemas na mão. Ela está pensando, ela está refletindo. E na verdade Abraão, ele tinha uma causa. Abraão, ele tinha problemas, e ele tinha um problema muito maior. A sua mulher ainda era estéril, a sua mulher não tinha lhe dado nenhum filho, ele já estava avançado em anos, ele já estava avançado em idade, mas ele ainda não era pai. Esse Abraão está sentado e ele não tem solução para o problema. Este Abraão está sentado e ele não tem como se levantar
ante o problema que está na sua casa, ante o problema que está diante dele, e ele está ali sentado, ele está ali pensando, ele está ali refletindo. Mas tem uma coisa: Abraão conhece o verdadeiro Deus. E quando Abraão está ali sentado, quando Abraão está ali sem uma solução, quando Abraão está ali em uma expectativa, aí quando ele menos espera, o Senhor o visita. Quando ele menos espera, o Senhor mesmo, ele não manda um anjo, ele não manda arcanjo, não manda serafim, ele não manda querubim, ele mesmo aparece. O Deus que não manda, glória, o Deus que não manda, aleluia, ninguém no lugar dele, mas o mesmo Deus que vai, ele mesmo vai. É o Deus que está se aparecendo para você, é o Deus que se apresenta para você na tua vida nessa manhã. Ele mesmo, ele não está mandando, aleluia, intermediário, ele não vai se utilizar de intermediário, mas ele mesmo está aparecendo na tua casa, ele mesmo é o que aparece na tua vida. É esse Deus que está aparecendo a Abraão. Quando Abraão está sentado, quando Abraão sente o peso do problema, quando Abraão não tem projeto para realizar, quando Abraão está paralisado, o Senhor aparece. Pode ser que o sonho tenha sido enterrado, pode ser que você olhe e não veja saída, pode ser que você contemple a situação e não veja como é que eu vou sair dessa situação. É a pessoa que pega aquele monte de boleto bancário na segunda-feira e olha e soma as contas e diz: eu não tenho como resolver. Mas tem um Deus que tem como resolver. Tem um Deus que aparece nessa manhã na tua segunda-feira. Tem um Deus que aparece nessa manhã no meio do teu problema. Há um Deus que aparece nessa manhã naquele processo da justiça que você olha e diz: há tantos anos eu espero, há tantos anos, só sai decisão contrária, instância após instância vão decidindo contra mim. Mas tem um Deus que aparece nessa manhã. Sabe, o Deus que aparece é este Deus, é socorro bem presente na angústia, é o Todo-Poderoso. Este é o Deus que aparece para Abraão, que está sentado. Abraão está sentado e diz o texto, na hora mais quente do dia. Ele está de cabeça quente. Aleluia, ele está mesmo de cabeça quente, ele está preocupado. Abraão está muito angustiado. Abraão, glória, Deus sabe a hora em que ele chega. Aleluia, Deus sabe a hora de intervir, sabe o realizar de Deus. Ele diz: eu é que sei. Os pensamentos que tem acerca de vós é pensamento de bem e não de mal. Quando Israel sai do Egito, quando Israel é livre do Egito, Israel peregrina ali pelo deserto, e quando eles estão diante do mar, o mar está diante deles e eles não têm como fazer a travessia. Não havia barco, não tinha navio, não tinha porto, não tinha como fazer a travessia. Quando eles se defrontam diante do mar, encurralados pelo deserto, encurralados pelas montanhas, alguém traz uma notícia: é a hora mais quente do dia, porque alguém vai dizer: olha, tem uma poeira que se levanta lá atrás, é Faraó com o seu exército, é Faraó com as suas carruagens de guerra vindo contra nós. E a nação de Israel se espreme toda a beira do mar, e eles olham para Moisés, e Moisés está olhando para o mar, e quando Moisés olha para o mar, ele se lembra: existe o Deus que aparece. E Moisés se volta para o Senhor, e ele começa a conversar com o Senhor. Eu imagino que Abraão estava sentado também, Abraão estava preocupado também, mas o coração de Abraão estava voltado para o Senhor. Ele não é o Abrão que não conhecia o Senhor, ele é o Abraão, pai da fé. E esse Abraão, ainda que ele não tenha soluções de si mesmo, ainda que ele não tenha força em si mesmo, ainda que ele não tenha aparência nem capacidade em si mesmo, ele é aquele que está conversando com Deus. Ele está sentado, mas o seu coração está posto no Senhor. Você também pode estar paralisado, você também pode estar paralisada, mas eu te convido a colocar o teu coração no Senhor. Eu te convido a começar a colocar a tua alma na presença do Senhor. Eu te convido a contar para Deus. Começa a conversar com Deus nessa manhã. Vai contando para Deus o que é que angustia a tua alma, o que é que paralisa a tua vida, e a
voz do Senhor brada dizendo: Moisés, por que é que você está preocupado? Por que é que você agora pergunta a mim o que fazer? Eu coloquei algo na tua mão, Moisés. Utiliza o recurso que eu já coloquei à tua disposição. É como se Deus dissesse: Moisés, os meus ouvidos continuam abertos e a minha mão continua estendida. Usa, Moisés, os recursos, os meus recursos que eu coloquei à tua disposição. E Moisés vai tocar e ferir as águas do mar, e as águas vão abrir para que Israel atravesse a pé enxuto, porque o Senhor é o Deus que aparece. Esse Deus que aparece na hora mais difícil do dia. Abraão, quando vê, o versículo 2 diz: ele ergue os olhos. E eu gosto disso, porque quando a gente está no problema, a gente olha para baixo. Quando a gente está no problema, o peso vem sobre nós, a preocupação chega e a gente olha para baixo. Sabe, me recordo ali do profeta Elias, quando sobe o Monte Carmelo, quando ele sobe para orar, não havia água, não havia pasto, não tinha gado, não tinha solução, a economia, o país estava quebrado, mas ele sobe ao monte e ele está prostrado, mas ele está olhando para baixo, mas o seu olhar, ainda que um olhar de prostração, ele coloca o rosto entre os joelhos, mas ele está orando. A sua alma está na presença do Senhor. Ele está baixo, fisicamente falando, ele está na altura dos pés, ele está na altura do chão, mas ele está como o Senhor Jesus estava ali no Getsemane. Jesus no Getsemane, ele se curvou, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele colocou a face no pó. E se tem algo que chama a atenção de Deus, é quando um servo seu, uma serva sua, ante os problemas da vida, se curva, se prostra, coloca a face no pó e procura resposta no Todo-Poderoso. E o Deus que aparece, aparece. E quando Deus que aparece surge, Abraão levanta os olhos. Ele diz como Jó: eu sei, o meu Redentor vive, e por fim ele há de se levantar sobre a terra. Abraão não está mais com os olhos prostrados, mas ele ergue os olhos para ter visão de Deus. Eu te convido nessa manhã: levanta a cabeça, levanta os olhos e começa a ter visões de Deus. Começa a ter a perspectiva de Deus, porque o Senhor está te visitando nesta manhã. O Senhor está visitando a tua saúde nessa manhã. O Senhor está visitando o teu processo na justiça nesta manhã. O Senhor está visitando a tua família nesta manhã. O Senhor visita a tua alma nesta manhã. O Deus que visita, o Deus que chega, faz Abraão mudar a atitude, a direção do olhar, e ele observa, e ele vê 3 homens. Oh glória, que revelação de Deus. A palavra trindade não está na Bíblia, mas Abraão está recebendo a visita do Senhor, e ele recebe junto com a visita a revelação espiritual da parte do Senhor, porque são 3 aqueles que se apresentam. Eu te afirmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão presentes na tua casa. Ele aparece nessa manhã na tua vida. A pouca distância, eles estão de pé a pouca distância. Sabe, isso me chama a atenção, porque o Senhor se põe de pé diante da nossa crise. Ele é o Deus que se levanta em defesa do seu povo. Quando estava apedrejando Estevão, ele tem uma visão, ele olha para cima, aleluia, ele disse: eu vejo o céu aberto e eu vejo o Filho do Homem. A Bíblia diz que à destra de Deus está sentado Jesus Cristo, mas na visão de Estevão, ele disse: eu vejo o Filho do Homem, e ele não está sentado, mas ele está de pé. Ele é o Deus que se levanta na hora da nossa necessidade. Ele é o Deus que se levanta na hora mais quente do dia. Ele é o Deus que se coloca de pé. E este Deus que está de pé, ele é Deus que está a pouca distância. Ele é Deus que está bem perto de você. Abraão, ele assim que viu, assim que teve a visão, o texto diz, ele saiu da entrada da sua tenda. Abraão, ele sai de casa e ele vai ao encontro de Deus. Ele sai do lugar onde ele estava sentado. Ele começa a ter perspectiva diferente. Ele começa a se movimentar. Ele começa a perceber que há algo novo, há uma novidade para viver, há uma visão nova para experienciar. É por isso que ele se levanta. Ele não está mais sentado, ele não está mais preocupado, porque o Senhor se apresentou para ele
Deus está aparecendo para você. Lança sobre ele toda a preocupação agora. Toda a ansiedade te levanta. Aleluia. Ele se levanta. E eu gosto do texto porque diz que ele se levantou, ele teve visão, ele saiu da entrada da tenda e o texto diz, ele saiu correndo. Ele correu ao encontro deles, aleluia. Ele levanta, ele caminha e a Bíblia diz, ele corre, aleluia. A perspectiva muda completamente quando você começa a correr. É a corrida daquele que corre, mas não corre desesperado. A palavra diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Sabe, o corredor desesperado, o corredor preocupado, é aquele corredor que não tem convicção que vai conseguir chegar, é aquele corredor que não tem potência para chegar, mas aquele corredor que corre com paciência, ele tem uma convicção, ele diz, eu não estou só. Ele é como a ovelha que diz, o Senhor é na minha vida, ele é o meu pastor, de nada eu terei falta. Ela diz, ele me guia mansamente às águas tranquilas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia aos pastos onde a grama é bem verde e macia para descansar, ele me guia pelos caminhos corretos. Eu não vou errar a trajetória, eu não vou errar o caminho, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação, ainda que eu passe, ainda que surja a situação em que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Essa ovelha diz, eu não temerei o mal, eu não temerei o mal, porque tu estás comigo, o Senhor vai comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. E ela diz, lá na frente, tem uma mesa, lá na frente há uma mesa de vitória. Eu vou passar esse momento de dificuldade porque o Senhor está comigo. Lá na frente tem uma mesa preparada para mim diante dos meus adversários. Ele vai ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. A bondade e a misericórdia serão minhas amigas, minhas companheiras, e eu estarei na presença daquele que me visita. Eu estarei na presença do Senhor todos os dias. Manás, todos os dias o Senhor manda te dizer, ele se apresenta na tua vida. Todos os dias ele manda te dizer, Manael Calaceia, Remida Laba, quando você acorda, ele já está do teu lado. Você não está só. Aleluia. O Senhor está comigo. Abraão vai. Ele vai ao encontro e ele vai correndo. Ele vai ao encontro e ele vai chegando na presença do Senhor. Corre ao encontro deles e diz a palavra, prostrou-se. Prostrou-se, aleluia, encostando o rosto no chão. E ao fazer isso, ele diz, meu Senhor. Quando alguém diz a Deus, meu Senhor, você está dizendo, eu sou teu, aleluia, eu sou teu servo, a minha família é tua, a casa é tua, a tenda é tua, oh glória, você está dizendo, eu estou ao teu dispor, meu Senhor. Você pode abrir a boca e dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A ovelha diz, o Senhor é meu pastor. Quando a ovelha diz que o Senhor é seu pastor, ela diz, eu sou ovelha do seu pasto, eu sou sua propriedade particular, eu pertenço ao Senhor. E se você não pertence ainda ao Senhor, o Deus que te visita nessa manhã, o Deus que se apresenta na tua vida nessa manhã, aleluia, Ele está te convidando para ser dele. E você, como Abraão, pode ouvir a sua voz. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Assim o Senhor também tem um convite para você. Te levanta, vem à presença do Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga, o Senhor é meu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Oh glória. Queridos, eu quero orar por você agora. A reflexão é breve, o tempo é estritamente limitado agora. Mas você ouviu a palavra. E eu quero lhe dizer uma coisa. O Deus que te visita, Ele não visita por acaso. O Deus que te visita, Ele sabe a hora necessária da sua visita. E Ele vai operar na tua vida agora, como Ele operou na visita que fez
a casa de Abraão. Ora comigo agora. Meu Deus e meu Pai, estou na tua presença, Senhor. Aleluia. Eu estou na tua presença. Abraão disse: se eu achei graça aos teus olhos. Graça, Senhor, é favor imerecido. Ele disse: eu achei graça aos teus olhos. Não passa de mim, mas fica comigo. Aleluia. Não passa de mim, fica comigo. Oh glória. Tu nos amas, Senhor. Não porque a gente é perfeito. Tu nos amas, Senhor. Não porque somos super crentes. Tu nos amas, ó Senhor, mesmo sendo limitados. Tu nos amas, ó Senhor. Ah, Pai querido, mesmo a gente não tendo nome, não tendo posse, não tendo capacidade. Ah, Senhor, Tu nos ama mesmo sendo nós limitados. Tu nos ama. Tu és aquele que diz: não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu vou fazer de vocês um trilho cortante novo. Só Deus pode transformar um vermezinho em uma espada poderosa, aleluia. Papai, contempla, Senhor, Abraão que está em casa, contempla os Abraãos que escutam a Tua palavra, Senhor, Teus servos e Tuas servas que, como pai da fé, estão em casa, ou estão no trabalho, estão preocupados, estão apreensivos, ó Senhor, mas Tu és o Deus que visita nessa manhã, aqueles que colocam diante de Ti, Pai querido, situações que lhes escapam, situações que eles não podem resolver, situações que estão além das suas forças. Pai amado, Pai santo, Pai querido, aquele que rema se cansa, aquele que vai às águas mais profundas, ele se cansa no remo, ele perde o controle do barco no meio da tempestade. Ah, Senhor, ele se preocupa com a travessia, mas Tu és aquele, que caminha sobre a tempestade e diz: não temas, sou eu. Aleluia. Tu és o Deus que, aleluia, sustenta a nossa caminhada sobre as águas. Contempla, papai querido, oh aleluia, cai com a Tua graça, favor imerecido. Contempla agora Teus filhos, Teus servos, ó Senhor, que estão enfermos, Teus servos que precisam de resposta Tua nessa manhã. Coloca a Tua mão poderosa, toma o Teu livro de decretos e exala a resposta da Tua parte, aleluia. Visita agora, Senhor, processos na justiça. Visita agora o leito de enfermidade. Visita agora o casamento na laje. Visita filhos que estão afastados. Visita, Senhor, neste instante agora, essa porta de trabalho que está fechada. Visita agora, Senhor, essa crise financeira neste lar. Visita, Senhor, agora, Pai santo, Deus fiel, esse coração que feneceu, essa fé, Pai querido, que ficou tão pequenininha e tão reduzida, esse coração que já não sente a glória, a graça, Senhor, que não sente a alegria, o gozo da Tua salvação. Senhor da glória, Deus santo, Deus fiel, despedaça agora o jugo, Senhor, que oprime, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, assim te peço. Essa pessoa, Senhor, que te confessa como Senhor e Salvador, Pai, escreve seu nome no livro da vida, firma no caminho e faz nela a Tua morada, faz nela a Tua habitação, em nome de Jesus.